Os profetas ensinam que os recém-conversos precisam de três coisas para permanecerem ativos na igreja: precisam de amizade, responsabilidades e serem nutridos pela palavra de Deus. O concílio da ala como um todo é responsável pela retenção, mas é o líder da missão da ala quem conhece e ama os recém-conversos, pois acompanhou sua preparação para o batismo. Ele ajuda o bispo a assegurar que os novos membros recebam o auxílio de que precisam para permanecerem fiéis ao Evangelho. Como o líder da missão desta ala auxiliou o bispo a ajudar em uma família recém-conversa a permanecer firme na igreja? Muitas pessoas entram na igreja, mas não permanecem firmes. Por alguma dificuldade que encontram, talvez não receberam todo o apoio que precisavam. Mas nosso papel, nosso trabalho, trabalhando como missionários de ala, ajudar as pessoas a ficarem firmes. Os responsáveis primários pela retenção de conversos são os líderes do sacerdócio e das auxiliares da ala. Mas os missionários de ala e os missionários de tempo integral ajudam nisso. O líder da missão da ala tem uma função específica na retenção dos recém-conversos através de suas responsabilidades no concílio da ala e no comitê executivo do sacerdócio. Seu papel é vital para ajudar os membros novos a permanecerem ativos na igreja. Em muitos casos, ele participou das lições ensinadas pelos missionários de tempo integral. Ele conhece essas pessoas e é um recurso importantíssimo no trabalho de zelar por elas e fortalecê-las. Quando Ricardo e Priscila foram batizados, os líderes da ala reconheceram que eles, como todo recém-converso, precisavam de certas coisas para ajudá-los a permanecerem ativos. Precisavam de amigos e oportunidades de servir e precisavam ser nutridos pela palavra de Deus. O líder da missão da ala incentivou o bispo a conversar com a família logo após o batismo, para começar e colocar tudo em ordem. Imediatamente após o batismo deles, eu os chamei para uma entrevista e os desafiei a poder perseverar no Evangelho, de saber de que aquele era um primeiro passo, e de que eles tinham um passo muito mais lindo, mais bonito, que eles pudessem um dia não somente entrar na capela, mas que eles pudessem entrar no templo, e que aquilo era um primeiro passo para um passo maior. Graças ao trabalho do líder da missão da ala, a família já havia sido bem integrada antes do batismo. Ele, a presidente da Sociedade de Socorro e outros membros da ala já haviam feito bastante amizade com a família. Essas amizades perduraram e, ao mesmo tempo, eles começaram a fortalecer-se na igreja. E todos os membros ficaram muito animados, todos os membros queriam ajudá-los, todos os membros queriam fazer parte, porque eles viram que foi uma família ótima, uma família tão eleita. Em seguida, o líder da missão da ala percebeu que Ricardo e Priscila tinham um forte testemunho e um grande desejo de compartilhar o Evangelho. Ele deu ao bispo a sugestão de chamá-los para missionários de ala. Eles, têm coragem de dar um testemunho, não tem... Então, ele viu que... Ele, chegou e pediu para o bispo: eu quero aquela família como missionário de ala. Por fim, no concílio da ala e na reunião do comitê executivo do sacerdócio, conversou com outros líderes para que Ricardo e Priscila fossem ensinados e nutridos com a palavra de Deus. Sob a direção do bispo, eles foram ensinados tanto em reuniões da igreja como pelos missionários de ala e de tempo integral, e pelos mestres familiares e professoras visitantes. Aprenderam a estudar e orar individualmente e em família. O bispo providenciou para que Ricardo recebesse o sacerdócio arônico pouco depois do batismo. Os filhos do casal foram integrados na primária, e Priscila começou a trabalhar na Sociedade de Socorro. A família foi se integrando dia a dia em sua nova igreja. Fizeram amizades, receberam chamados e foram nutridos espiritualmente com constância. A força que moveu tudo isso foi o líder da missão da ala.
ele viu a família entrar para a igreja. Visitou e ensinou a família em sua casa. Ele tinha amor aos membros dessa família e queria que se tornassem fortes no Evangelho. Graças ao esforço dele, Ricardo e Priscila se desenvolveram e progrediram no Evangelho e tornaram-se membros firmes e fiéis da Igreja do Senhor. Neste exemplo, como o líder da missão desta ala auxiliou o bispo a acompanhar o desenvolvimento e progresso de uma família recém-conversa? Sugerimos que vocês façam uma pausa para refletir sobre o que aprenderam. Talvez tenham percebido que, neste exemplo, o líder da missão da ala ajudou a família a criar fortes laços com a igreja, mesmo antes do batismo. Ele incentivou o bispo a conversar com a família pouco antes do batismo. Reconheceu as habilidades e desejos da família e sugeriu um possível chamado ao bispo. Por fim, o líder da missão da ala ajudou o concílio da ala a assegurar-se de que a família fosse nutrida pela palavra de Deus por meio dos missionários e mestres familiares. Sugerimos que, ao meditarem sobre essa história, vocês pensem nos recém-conversos de sua ala e perguntem a si mesmos: quem são os recém-conversos da nossa ala? O que podemos fazer para ajudá-los a fazer amizades, receber responsabilidades e constante nutrição espiritual?